Bem-vindos. A partir de agora, voltamos a abrir portas e janelas e tudo e mais alguma coisa desta casa que se chama 45 Minutos à Benfica, onde, já sabe, joga-se e fala-se sobre o Sport Lisboa e Benfica. Também já se sabe que este fim de semana foi particularmente bom para os benfiquistas, já que passados 3 anos e 10 clássicos, o Benfica voltou a ganhar no Estádio do Dragão ao Futebol Clube do Porto por 1-0. Curiosidade das curiosidades, voltou a marcar Rafa, já tinha marcado também na época 18-19, quando o Benfica foi pela última vez campeão nacional, com Bruno Lage ao comando. Rafa foi um dos golos. Rafa, Odisseias e Grimaldo foram os únicos 3 jogadores que entraram em campo no jogo de sexta-feira frente ao Porto no Dragão e que jogaram há 3 anos frente ao Porto na época 18-19. Passado isto, continuando a falar daquilo que será o programa de hoje, vamos falar obrigatoriamente e obviamente de tudo o que houver para analisar em relação a este clássico entre Porto e Benfica, que deu vantagem e vitória à equipa do Benfica. São 6 pontos de vantagem agora à maior, ou 7 se quiserem, visto que se voltar a registar, se por aventura na segunda volta se registar um empate no Estádio da Luz, o Benfica tem vantagem no confronto direto e portanto daí não são 6 pontos, são 7 pontos de vantagem, pelo menos no confronto direto. Mas olhando para a tabela classificativa, são 6 pontos de vantagem que o Benfica agora tem em relação ao Futebol Clube do Porto. Vamos também falar e fazer a antevisão daquilo que será mais um grande jogo de Liga dos Campeões no Estádio da Luz, desta vez Benfica-Juventus. O Benfica já foi a Turim e ganhou 2-1 em Turim, e agora está na hora de receber a Juventus, que continua com algumas baixas. Além disto, vamos também aqui dar não vou dizer dar destaque, mas dar também alguns resultados das modalidades do Benfica que estiveram em ação durante a passada semana e também durante o fim de semana. Começando a falar do jogo entre Benfica e Porto, Nuno e Pedro, bem-vindos. Pode-se dizer, Nuno, aliás, começando por uma ideia muito geral do jogo, porque há muita coisa para falar em relação ao jogo, começando numa ideia muito geral deste jogo que o Benfica ganhou por 1-0, já vamos aos momentos do jogo, já vamos a mais análises, já vamos aos MVPs, às estatísticas, já vamos a isso tudo. Primeiro, uma ideia geral daquilo que foi este Porto 0, Benfica 1, marcou Rafa, e o Benfica, dar só conta, o Benfica jogou com Odisseias, Bá, António Silva, Otamendi e Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Rafa, Auschwitz e Gonçalo Ramos. Nuno, Benfica, numa ideia geral, o que é que tu achaste desta vitória do Benfica no Estádio do Dragão? Boa noite a todos. Em termos de jogo, o jogo jogado não foi brilhante. Penso que o Roger Schmidt terá tido algumas cautelas com a entrada do Frederic Aursnes, que acabou por ser uma pedra bastante importante no equilíbrio da equipa, porque sabia-se que o Porto, como costuma fazer, entraria forte, entraria pressionante, entraria a tentar entrar num jogo num jogo mais físico, e o nosso treinador tentou dessa forma conter esse ímpeto inicial para depois aos poucos tentar arrumar, digamos, a casa. Com a situação da expulsão de Eustáquio, enfim, a mesa ficou um bocadinho a pender mais para o Benfica, como é normal, tendo uma peça a mais em campo, ou neste caso o Porto uma peça a menos em campo, as coisas geralmente tornam-se ligeiramente mais fáceis, mas ainda assim o Porto soube dar luta mesmo com 10 elementos, mas o Benfica
Benfica foi aos poucos começando a tomar conta do jogo. Quando eu digo tomar conta, controlar o ritmo do jogo, controlar a posse de bola, não dar muitas chances de golo ao adversário, tendo inclusivamente o Benfica, ainda na primeira parte, tido duas ocasiões no mesmo lance bastante claras de golo, com o remate de Frederic Orsnes ao poste e depois cabeceamento de Rafa à trave. De resto, a única coisa que há a retirar do jogo é a manutenção do Benfica invicto esta época, mais 3 pontos importantes, porque são contra um rival direto, e retiramos essa vantagem de jogar em casa e acrescentamos mais 3 pontos à nossa vantagem pontual. De resto, nada de mais. Estamos ainda numa fase muito inicial do campeonato. Aquilo que há a fazer é continuar com o mesmo ritmo e a mesma cadência para poder tentar levar os restantes adversários a bom porto. Sabendo que nenhuma equipa é invencível, haverá jogos em que vamos perder pontos, haverá eventualmente jogos em que vamos ser derrotados, mas eu penso que o caminho será por aqui. Pedro, agora é a tua vez de entrar também em ação. A tua ideia geral daquilo que foi este Porto 0, Benfica 1, gol de Rafa a 18 minutos dos 90. Boa noite, Francisco. Boa noite, Nuno. Boa noite aos nossos ouvintes. Este foi o Porto-Benfica. Foi um jogo onde o Porto sabia que precisava de ganhar para conseguir manter uma certa esperança em poder apanhar o Benfica num deslize. E o Porto não conseguiu. Sendo que a derrota que o Porto sofreu lhe causou mazelas. E eu passo a explicar esta minha ideia. Primeiro, o Porto precisava de ganhar este jogo para não permitir que, nesta fase inicial do campeonato, o Benfica se destacasse com 6 pontos e chegasse, ou esteja prestes a chegar ao final deste mês de outubro, que toda a gente rezava que era, ou rogava pragas sobre o Benfica, dizendo que seria um mês terrível, um mês horrível, que o verdadeiro teste do Benfica iria ser o jogo nas Antas, e o Porto, mercê dos nervos, mercê de toda a carga emocional com que este clube e os seus dirigentes e adeptos o costumam encarar, ou seja, como se fosse uma guerra santa e um bocadinho mais além, o Porto perdeu por culpa desta animosidade, deste descontrole emocional que a equipa teve e também do modo como este clube encarou o jogo, especialmente nos seus primeiros 20 minutos. O Porto entrou no jogo muito violento, muito faltoso, com bolas muito disputadas. E como culminar, temos a expulsão de Eustáquio, com os 2 amarelos, sendo que no segundo amarelo é unânime na imprensa de que, ou quase unânime, não diria unânime, mas quase unânime, de que o segundo amarelo não deveria ser, mas sim deveria ter havido um vermelho direto, dada a natureza e a perigosidade da falta com que ele encarou o seu próprio lance. Mas, mercê deste descontrole emocional que o Porto não soube gerir, o Porto perde o jogo contra um Benfica mais frio, contra um Benfica mais controlador num determinado momento do jogo. E por causa disto, neste momento, o Benfica está na liderança do campeonato com uma enorme confiança. Passou o escolho de ter jogado nas Antas com as situações que nós vimos. Ou seja,
salvo erro para o campeonato, salvo erro, a última vez que um jogador do Porto foi expulso no seu próprio estádio foi secretário, no tempo de Bobby Robson, salvo erro. Décadas depois, nós vemos Eustáquio a ser expulso. A diferença entre estes dois jogos é que, quando o secretário foi expulso, o Porto ganhou 1-0, apesar do Benfica estar em vantagem numérica. Neste, o Benfica ganha 1-0. Poderemos nós dizer que o Benfica poderia ter marcado mais golos neste jogo? Eventualmente. O que é certo é que eu suponho que a equipa acusou as indicações de Roger Schmidt no intervalo para encarar este jogo com muita frieza. Tanto assim é que Roger Schmidt retira 3 jogadores que tinham amarelos e coloca outros 3 jogadores na segunda parte. Uma jogada muitíssimo arriscada, mas taticamente é uma jogada de mestre, onde Roger Schmidt ganhou o jogo ali. E, portanto, mercê toda esta carga emocional, mercê desta animosidade, mercê deste descontrole que o Porto mostrou em campo, o Benfica venceu. Poderíamos nós dizer que se eventualmente se tivesse sido de 11 contra 11 que o Porto teria ganho? Eu digo que não. Isso é um argumento, é uma narrativa que o Porto está a utilizar desde a sua derrota, que lhes causou uma enormíssima azia. O Porto e os seus prosélitos não estavam nada à espera de perder este jogo, mas não se pode dizer legitimamente e logicamente que o Porto num jogo de 11 contra 11 iria ganhar este jogo. Porquê? Porque o Porto estava tão faltoso, o Porto estava tão anti-jogo num determinado momento em que o Benfica procurava recuperar o controle, que era impossível ao Porto, uma arbitragem limpa, legítima, numa arbitragem que obedece às regras, era impossível ao Porto acabar a primeira parte sem ter um dos seus jogadores expulsos. E o curioso é que a expulsão de Eustáquio, que estava a ser um travão para os ataques do Benfica, Eustáquio tanto travava os ataques do Benfica através de jogadas paradas, como decidia recorrer à falta. Entusiasmado ou não, ninguém sabe. O que é certo é que em 3 minutos, e sobre o mesmo jogador, Eustáquio descontrola-se e vê 2 cartões amarelos, sendo que ao cabo do 3º minuto a entrada sobre Bá é para ser vermelho direto. E graças a isto, conforme muito bem cantava a claque do Benfica, os bravos que se deslocaram às Antas, e o Benfica ganhou. E já que estavam a pegar, estavam ambos, e estavas tu agora a pegar nisso também, Pedro, eu quase diria que dá para dividir o jogo em 4 partes distintas, em 4 partes, em 4 momentos. 4 momentos esses que dão ao Benfica não só a vantagem, eu até diria se calhar o primeiro e o último. O primeiro a começar na defesa extraordinária de outro mundo do Odisseias e a acabar no gol do Rafa aos 72 minutos. Para ti, Pedro, quais é que foram os momentos-chave deste jogo, sendo eu começo e vocês continuam, eu vou dar o primeiro. O mais fácil neste jogo entre o Porto e o Benfica, o mais fácil é dizer que o momento do jogo foi a expulsão do Eustáquio. Obviamente que muda muito daquilo que foi o restante do jogo, não no total da primeira parte, porque mesmo com a expulsão da primeira parte o Porto continuou a querer jogar e a querer batalhar bastante, batalhar no bom sentido da palavra, obviamente, querer batalhar para tentar chegar ao golo, mas acontece que o Benfica consegue finalmente pegar no jogo, e já não é a primeira vez que o Benfica não consegue pegar no jogo desde o início. Já tinha acontecido, principalmente nos jogos fora, já tinha acontecido frente às Juventus em Turim. O Benfica demorou aí cerca de 15 minutos, mais coisa menos coisa, até pegar no jogo.
Já tinha acontecido a mesma coisa em Paris, frente ao Paris Saint-Germain, e voltou agora outra vez a acontecer frente ao Porto, em que foram precisos pouco mais de 20 minutos para o Benfica começar a querer impor o seu próprio ritmo de jogo. Mas perguntava-te eu, Pedro, quais é que foram para ti os momentos-chave deste Porto-Benfica que acabou com vitória e com o gol do Rafa? Primeiro, a expulsão de Eustáquio. Em 3 minutos, Eustáquio descontrola-se, comete 2 faltas muito graves sobre Bá, que estava a sair de defesa para ir apoiar o seu ataque. Temos sempre um lugar no campo onde Eustáquio faz as suas faltas. Eustáquio faz as faltas para travar ataques do Benfica que estavam a sair por intermédio de Bá. Este é o primeiro momento. O segundo momento é a jogada tática de Roger Schmidt ao intervalo, quando ele percebe que na segunda parte, se mantivesse a mesma linha, correria o risco muito grave de um dos 3 ser expulso e a partir daí perder o controle do jogo. E Roger Schmidt muito bem percebeu que o que estavam em causa eram os 3 pontos e assegurar durante 45 minutos a superioridade do Benfica em todos os momentos de jogo. Não o conseguiu na parte final, porque conforme tu disseste muito bem, o Benfica não só demorou a pegar no jogo, bem como, na parte final do jogo, o que me surpreendeu, o Benfica errava uma sucessão de passes e cometia faltas. O Porto teve 12 ou 13 ataques na segunda parte, que estão tac-a-tac com os ataques do Benfica, mas os ataques do Porto nascem de erros do Benfica e não por jogadas construídas. Segundo momento, portanto, substituições de Roger Schmidt. Finalmente, terceiro momento, o especial gol de Rafa, que é um gol onde primeiro parece haver alguma dúvida, o fiscal indica o fora de jogo, mas percebemos que o VAR que foi Tiago Martins, e muito bem, indica que não há fora de jogo coisíssima nenhuma, e alerta João Ferreira, João Pinheiro, peço desculpa, obrigado. João Pinheiro, para verificar a jogada e validar o golo ao Benfica. Portanto, nós quando temos, e é isto que eu acho extraordinário neste jogo, quando temos uma expulsão de um jogador de Futebol Clube do Porto no seu próprio estádio e um golo que começa por ser invalidado, mas que depois disto se torna válido por via do VAR, nós que tantas vezes criticamos o VAR, dizemos assim, isto de facto são 3 momentos extraordinários. 2 de arbitragem e 1 tático, que é isto que dá efetivamente a vitória ao Benfica. Nuno, realmente foi preciso muita coragem, ou fora a melhor expressão, foi preciso tê-los no sítio para Roger Schmidt que tirasse o Bá. Podia acontecer porque estava-se a perceber que o Porto estava a carregar bastante do lado direito do Benfica. Que o Bá saísse não era de surpreender. Que o João Mário eventualmente também saísse ao intervalo também não era surpreendente. Agora, ele tirou um terceiro que se chama Enzo. E verdade seja dita, o Enzo também não estava propriamente a fazer o melhor jogo, se calhar até foi dos piores jogos do Enzo esta temporada com a camisola do Benfica. Muito, se calhar, porém, de já ter quase pouco mais de 50 e tal jogos nas pernas, incluindo os jogos que fez no River Plate. Mas foi preciso ter muita coragem para tirar 3 jogadores ao intervalo e ter a capacidade de lhes dizer, meus amigos, e de ter, inclusivamente, dito na conferência de imprensa, e o treinador do Benfica assumiu precisamente isso. Eu tirei os jogadores por causa dos amarelos. Eu acho que se fosse outro treinador não faria isto.
e se calhar não faria 3 substituições. Faria 1, 2 no máximo, as 3 não faria. E o Enzo não entrava nessas substituições de certeza. Nuno, tira o mute, desmuta. Isso. Pois como, enfim, fazendo ou pegando na análise que agora fizeste, se calhar as escolhas até foram bastante racionais. Ou seja, Bá amarelado e com o jogo do Futebol Clube do Porto a carrilar pelo lado dele. João Mário, se calhar, a precisar de um pouco de frescura para aquele lado. E tal como tu disseste, Enzo que estava a ter um dia mau. E se calhar também muito por culpa, se calhar, da marcação feita pelo Futebol Clube do Porto, que sabia bem por onde é que a coisa poderia descambar caso houvesse mais liberdade naquele setor. E tendo o treinador feito essa leitura e eventualmente, digo eu, que eu penso que é para isso que servem os técnicos que lá estão, principalmente técnicos. Quando eu digo técnicos, refiro-me a Luizão e a Javi Garcia. Essas pessoas estão lá para alguma coisa e é para lhe dar o enquadramento daquilo que é o campeonato português. E se lhe deram bem o enquadramento do campeonato português, e parece-me que deram, na conferência de imprensa Roger Smith admite mesmo que as substituições foram feitas porque aqueles jogadores muito provavelmente não acabariam o jogo. Ou seja, pelo menos a minha mensagem que me passa é que ele já aprendeu bastante bem a lição aqui do compêndio nacional sobre a nossa liga e, enfim, se na altura haveria dúvidas sobre a racionalidade das substituições, penso que no final do jogo elas ficaram mais do que explanadas no resultado que se obteve. Como já tinha referido, a entrada de Frederic Orsnes no início do jogo vai dar algum equilíbrio ao Benfica e aquilo que mais me impressiona neste Benfica é a forma como tem lidado jogo atrás de jogo sucessivamente com a pressão que lhe é imposta, seja na Liga dos Campeões, seja no Campeonato Nacional. Uma equipa que não tem vacilado, mesmo em alturas em que a coisa não corre tão bem de início. Momento-chave, sim, a expulsão é um momento-chave, como é óbvio, não há como deixar de o ser. E também, se calhar, para dar um bocadinho de moral à extraordinária defesa de Vlaco Dimos, à cabeçada de Taremi, são momentos que marcam o jogo e que tiveram, penso que influência, acabam por ter influência no resultado final. Quando eu digo influência, digo no decorrer do jogo, tanto a expulsão como a defesa de Vlaco Dimos acaba por ter influência no resultado final que se apurou. Muito bem, em termos estatísticos deste jogo, segundo a Goal Point, o Benfica efetuou 13 remates efetuou 13 remates ao todo, 11 por parte do Porto, mas olhando só para o lado do Benfica, o Benfica fez 13 remates, 4 enquadrados, 25 ações na área do Porto, 4 cantos, 84% de eficácia de passe, 63% de eficácia de passe vertical, apenas 11 ações defensivas no meio campo contrário, 19 faltas cometidas e acabou com mais posse de bola do que a equipa do Futebol Clube do Porto. Olhando para estas estatísticas, dá para ver que, apesar do resultado ter ficado 1-0 favorável ao Benfica, o jogo no seu todo foi particularmente equilibrado, olhando só para aquilo que foi as estatísticas, porque depois olhando para aquilo que foi o jogo,
Obviamente que o Benfica teve muito mais bola, principalmente no segundo tempo, em que o Porto, não vou dizer que o Porto deixou de abdicar, porque o Porto nunca deixa de abdicar de jogar, mas obviamente tendo menos um homem, deu parte da bola, parte da posse de bola à equipa do Benfica, mas o Benfica, Nuno, mas o Benfica e o seu treinador Roger Schmidt acabou por ser esperto, inteligente, a palavra que quiseres usar, ao fazer as substituições ao intervalo, permitiu tirar o Auschwitz de uma das alas e colocá-lo a meio campo. Permitiu também reajustar um bocadinho na frente, reajustou principalmente no meio campo, coloca o Auschwitz ao meio e se na primeira parte o Benfica sofreu bastante com os contra-ataques da equipa do Porto, no segundo tempo isso já não aconteceu porque, lá está, o Auschwitz mudou-se para dentro e os contra-ataques praticamente anularam-se, ou o Benfica praticamente anulou qualquer tipo de possibilidade de contra-ataque à equipa do Porto, só com uma simples mudança do Auschwitz de fora para dentro. Sim, tornou-se, penso eu, peça fundamental neste jogo, o Frederic Aursnes, e com este jogo, penso que também ficaram dissipadas algumas dúvidas relativamente à sua contratação. Podemos ver o Viking vermelho a tomar conta do meio campo, e efetivamente com uma disponibilidade física, mas também com uma inteligência a ocupar o espaço que permitiu ao Benfica respirar de uma outra forma na segunda parte, e ficando o Benfica com mais posse de bola e mais tempo de bola para pensar o seu jogo. Temos aqui digamos que uma dor de cabeça positiva para Roger Schmidt, porque Frederic Aursnes está, penso eu, a querer assumir-se como peça fulcral do meio campo do Benfica, e tudo o que é qualidade é sempre bem-vinda para o Benfica e a justificar o investimento que o Benfica fez junto do Feyenoord para adquirir esse jogador. Boas dores de cabeça gostam de ter os treinadores e Pedro, o Benfica, agora o problema do Roger Schmidt vai ser tirar o Frederic Aursnes para meter o David Neres. Mas já lá vamos. O Benfica, claramente que o Benfica melhorou substancialmente na segunda parte com esta tal mudança dizendo com um nome bem português, o Frederico Arsénio, o viking norueguês Frederic Aursnes, veio provar que o Benfica esta temporada voltou, esta temporada acertou na mousse quanto àquilo que o Benfica precisava para o meio campo, e pelos vistos não está só a jogar na zona do meio campo o Auschwitz, porque permite à equipa do Benfica jogar em muito mais sistemas táticos do que apenas o 4-2-3-1, quando ainda não havia Auschwitz sequer. O Benfica jogava em 4-2-3-1 e em 4-4-2, com a entrada do norueguês. Agora o Benfica pode jogar em 4-2-3-1, pode jogar em 4-3-3, pode jogar em 4-4-2, quase à vontade, que as diferenças não são muitas. Claramente que o Frederic Aursnes foi um dos melhores investimentos do Benfica esta temporada, e a confirmar-se também, Pedro, o Aursnes é muito mais do que apenas um carregador de pianos. Carrega pianos, carrega trombones, carrega tudo e mais alguma coisa. Foi. Mas permite-me voltar às estatísticas para perceber o porquê de Frederic Aursnes ter jogado ao lado de Florentino. O jogo do Benfica não resultou porque Enzo primeiro estava numa noite
claramente numa noite não. Para o lado de Enzo, tentou entrar Draxler, mas Draxler, pois já lá iremos, também não funcionou. Mas Enzo não só não defendia, como não atacava. E errou muitos passes. Errou muito. Estava claramente em dia não. Estava claramente em dia não. Mas Florentino estava a defender bem, também estava a errar os passes. E é aqui onde está o olho clínico de Roger Schmidt e da sua equipa, em que coloca Draxler a jogar à frente em Cunha de Aursnes e Frederic Aursnes ou de Frederico Arsénio e mas basicamente Frederic Aursnes estava lá para fazer as dobras todas para Florentino quando Florentino não conseguia lançar a equipa. E é curioso ver que quando Florentino recuperava a bola, o movimento dele não era lançar a equipa para o ataque como ele tantas vezes fazia, porque se percebeu que Florentino, que estava bem a defender, estava mal a atacar. E a equipa deixou isso no meio campo para esse papel de Aursnes, que o fez muitíssimo bem. Ele é um número 6, é um carregador de piano, ele é box-to-box, ele remata. Quando é jogada em que Aursnes entra na área, fintando o jogador do Porto, e onde se vê a qualidade do jogador, é que ele, em vez de dar a bola para uma grande área que estava povoada, e onde havia o risco da defesa do Porto, fazer o corte da jogada, Aursnes rematou à baliza. E só um jogador de grande qualidade remata a baliza. Sendo certo dessa jogada foi o poste direito da baliza de Diogo Costa que impediu o golo, e depois disso da cabeçada de Rafa Navarra que impediram o golo, porque senão outro galo cantaria. Portanto, muito bem visto da parte de Roger Schmidt, e é de facto um bom sistema. Agora, nós precisamos de alguém entre Frederic Aursnes e Florentino, quando se tem que se fazer a substituição de Enzo, que tenha a qualidade suficiente para lançar a equipa a jogar. E Draxler, infelizmente, parece que veio cá para passar um ano, nasceu-lhe o filho, e infelizmente da lesão, de quem eu estimo, as rápidas melhoras de Draxler, mas parece-me que ele não vai ter grande influência no meio campo do Benfica. E será preciso, em janeiro, que o Benfica pense em ter alguém que possa jogar à frente de Florentino e de Aursnes. Finalmente, quanto a este aspecto tático, pode-se até colocar uma questão, que é: que meio campo funcionará com Aursnes, Enzo e João Mário em grande? Com David Neres e Rafa nas alas, e Gonçalo ou Petar Musa, que é também daqueles jogadores que parece estar a crescer de forma. Portanto, num Benfica balanceado para o ataque, eu creio que o lugar natural de Aursnes vai ser, se Florentino não se prevê, em português chama, se Florentino não se põe a pau, Aursnes jogará no lugar de Florentino e poderá, isto no caso de em janeiro o Enzo não sair, ok? Se Enzo ficar no Benfica durante todo o campeonato e fizer um campeonato extraordinário com a qualidade que Enzo tem, assim o esperamos, o lugar natural de Aursnes é conquistar o lugar de Florentino, o que é bom para o Benfica, mas isso o futuro só o dirá. É isso mesmo. E agora, passando a olhar, porque já deu para ver um bocadinho das estatísticas, já deu para ver também, ou neste momento estamos todos nós a ver
quem é que entrou na equipa do Benfica, para além das 3 substituições do intervalo de Gilberto, Neres e Musa, entraram também Draxler e Ristić. O Draxler saiu para dar lugar ao Musa, e entrou também o Ristić, mas o Ristić entrou já numa de queimar tempo, ou de queimar tempo, ou de ganhar tempo, vamos antes dizer assim. No caso do Benfica foi literalmente para ganhar tempo, e lá está, o Draxler saiu. Aliás, o Draxler entrou ao intervalo, saiu depois aos 50, saiu depois para dar lugar ao Musa, e foi daqueles casos, Nuno, em que dá para escolher claramente dois jogadores para dois prémios diferentes. O MVP para um, o homem do jogo para o outro. Eu diria que, aliás, e até comentei isto com vocês, até cheguei a comentar isto com vocês, o MVP do jogo, o Fredrik Aursnes, o homem do jogo, obviamente o Rafa, porque fez o gol. Sim, poderíamos ter aqui o homem do jogo, mas o MVP seria Fredrik pela influência que teve na transformação daquilo que foi o jogo do Benfica durante os 90 minutos. Rafa, como é óbvio, não só pelo golo, mas como já tinha tido outras oportunidades de marcar na primeira parte e na segunda parte, mas por ser o homem que está na resolução, digamos, do resultado positivo para o Benfica, sem dúvida. Haveria uma menção honrosa a dar a Vlaco Dimos por continuar a manter a baliza do Benfica fechada. Mais uma prova da capacidade do Benfica, e mais uma prova superada na caderneta do menino António Silva, que passa pelas Antas incólume, e com a baliza do Benfica inviolada. Pedro, já andámos aqui, já andámos e já andaste tu também a falar de alguns dos jogadores do Benfica. Está na hora de dar real destaque a quem tu achas que merece ser destacado. Sigo a opinião do Nuno. Aursnes como MVP, Rafa pelo golo, Vlaco Dimos pelas duas defesas, a primeira da cabeçada de Taremi e a segunda a evitar aquele tiki-taka de Gilberto, digamos assim, e quer António Silva, quer Otamendi estiveram soberbos na defesa. António Silva e Otamendi cortaram muito bem as possíveis jogadas de ataque do Porto, daquelas que eram de perigo. António Silva esteve bem nos seus passos longos a querer lançar a equipa. Cada vez mais eu vejo aquele puto a jogar como o Leonardo Bonucci, e tenho muito receio que a Juventus em janeiro cometa uma pequena maluquice e vá buscar o miúdo, mas enfim, espero que não. Esperemos é que o António Silva amanhã marca as Juventus, isso é que era absolutamente maravilhoso. Mas sim, são estes os MVPs deste jogo. Notas negativas ou desilusão para mim no Benfica, Draxler, inegavelmente. Nuno, há também mais alguém que queiras destacar depois deste jogo que deu vitória do Benfica? Não, eu penso que os destaques foram realçados em unanimidade, eu diria quase por nós. O Pedro lembrou-se e bem de Otamendi, continua a ser um capitão na defesa, continua a dar uma maturidade grande àquele setor, e vai estar ali um problema para os centrais do Benfica que querem regressar à titularidade,
a coisa não está fácil. Será muito difícil conseguir justificar a saída de António Silva do 11 do Benfica neste, neste momento. Enfim, eu diria que são boas notícias. Boas notícias para o Benfica. Significa que há qualidade no grupo de trabalho e que quem lá está terá que dar mais do que os 100% para conseguir agarrar o lugar. É só boas notícias para o Benfica. Bom, tratado que está este Porto 0, Benfica 1, jogo a contar para a 10ª jornada do Campeonato Português. O Benfica já tem 19 jogos desta temporada, 0 derrotas. Tem no campeonato 10 jogos efetuados, 9 vitórias, 1 empate a 0 em Guimarães. Tem 8 jogos na Liga dos Campeões, 6 vitórias e 2 empates. 2 empates conseguidos na Luz e em Paris, frente ao Paris Saint-Germain, e ainda tem também um empate no tempo regulamentar com o Caldas, mas o Benfica eliminou o Caldas e vai jogar a quarta eliminatória da Taça de Portugal frente ao Estoril Praia. Antes de passarmos para a antevisão do jogo entre o Benfica e a Juventus, esta terça-feira às 8 da noite no Estádio da Luz, prevê-se mais uma vez casa cheia ou casa muito perto de estar cheia para receber este Benfica Juventus. Destacar ou pedir-vos um brevíssimo comentário assim, telegráfico em relação a algo que aconteceu este fim de semana na equipa B. Regressaram Morato e Lucas Veríssimo à competição, sortes diferentes para os dois defesas centrais. Morato, pelos vistos, sofreu uma recaída e Lucas Veríssimo saiu ao intervalo, mas sem recaída, portanto, ao que tudo indica, e aliás, já durante a manhã desta segunda-feira, Lucas Veríssimo treinou com a equipa principal, portanto pode vir a ser opção para o jogo com a Juventus. Pedro, será certamente bom para os benfiquistas ver que já não há ninguém no boletim clínico, falando dos defesas centrais, sem contar obviamente agora com o Draxler, que entrou agora para o boletim clínico, mas fora o Draxler, será certamente bom para os benfiquistas verem que quer João Vítor, que já jogou, como Morato e também Lucas Veríssimo estão a começar a voltar à competição. Sem dúvida, excelentes notícias. Quer Morato antes de se lesionar, quer Lucas Veríssimo na época passada, deram mostras de serem dois excelentes defesas centrais e, portanto, sejam muito bem-vindos, recuperem depressa e lutem todos para mostrar quem é ou quem merece figurar como defesas centrais do Benfica. Nuno, a tua opinião também sobre estes regressos ou semi-regressos, já que o Morato parece que teve uma recaída frente à Bessade? Eu penso que o trabalho está a ser bem realizado de incorporar os jogadores lesionados novamente em ritmo competitivo, e se calhar a melhor opção é fazê-los mesmo jogar na equipa B para em jogo jogado irem ganhando o ritmo necessário. Espero que estejam aptos a poder dar o seu contributo à equipa. Enfim, a coisa começa-se a complicar de tal forma que se no início da época nos disséssemos que chegaríamos a esta altura, à 10ª jornada, com Lucas Veríssimo, João Vítor, Morato, Otamendi, Brooks e António Silva a lutar por 2 lugares na equipa, pena que a gente não tenha essa mesma qualidade em todos os setores e nessa abundância. Que recuperem bem, sem pressas, para que não haja novas recaídas, e penso que sim, que a equipa B poderá ser um bom veículo destes atletas irem ganhando ritmo para se apresentarem nas melhores condições o mais breve possível.
Muito bem. Então, vamos agora passar para o jogo entre o Benfica e a Juventus. Vem aí mais um jogo grande no Estádio da Luz. O Benfica, esta temporada, na Luz, ganhou ao Midtjylland por 4-1, ganhou ao Dinamo de Kiev por 3-0, ganhou ao Maccabi Haifa por 2-0, empatou com o PSG a uma bola. E agora, frente às Juventus, o que é que sucede? Sucede pelo menos não sei, um empate, pelo menos, são jogos de Champions, é sempre difícil estar a vaticinar. Eu penso que a Juventus já teve pior do que o que está agora. Penso que estará a recuperar posições no campeonato italiano e ainda que se apresentasse numa forma inferior, tem jogadores suficientes para que qualquer deslize do Benfica ou para qualquer dia menos bom do Benfica nos possam, enfim, causar dissabores. Aquilo que espero é um jogo sério do Benfica, tal e qual como fez em Turim, encarar o adversário olhos nos olhos, fazer o seu jogo, e se assim for, creio que temos todas as hipóteses de voltar a ter um resultado positivo agora na nossa casa. Pedro, já deu para perceber esta temporada que o Benfica definitivamente tem jogos que precisa de ganhar e que precisa de dilatar a vantagem. Não tem dado grandes chances não tem dado grandes chances aos adversários. Se fosse noutras temporadas, iríamos ver o Benfica amanhã frente às Juventus a querer jogar para o pontinho e se calhar a coisa dar-se mal. O Roger Schmidt, salvo seja, o treinador Roger Schmidt já avisou que não é para descurar as Juventus, não é para deixar de respeitar as Juventus, porque tudo pode acontecer frente às Juventus, mas o resultado em Turim já lá vai, é história. O jogo desta terça-feira vai ser completamente diferente, porque a bom da verdade não deixa de ser a Juventus. Sim, sem dúvida. Lembremos que a Juventus vai entrar amanhã na Luz da maneira como as equipas italianas adoram jogar e que está no seu ADN. Equipas muito cínicas, falsamente jogando à defesa, muito velozes no contra-ataque, e Roger Schmidt, de certeza, que terá estudado as possíveis combinações que a Juventus vai utilizar de meio campo e de extremos para conseguir lançar os seus contra-ataques, que creio eu vão apostar muito na velocidade e em tentar apanhar o Benfica em contrapé. Portanto, creio que amanhã vamos assistir a um jogo muito tático, mas um jogo em que, se a Juventus pressentir que o Benfica terá percebido, páginas tantas após o jogo começar, que o Benfica terá percebido que a Juventus está a jogar com manha, que está a jogar com base no erro do Benfica, e se o Benfica não errar, nós poderemos amanhã almejar a vitória do Benfica sobre os Juventus. E se o Benfica ganhar aos Juventus, a partir daí vai ser muito complicado para o Paris Saint-Germain jogar em Turim, porque a Juventus quererá limpar a sua honra, não só diante do Maccabi Haifa, bem como vencer o Paris Saint-Germain, e com isto querer ter um lugar na Liga Europa e não perder de todo o comboio europeu. Portanto, vamos ver o que é que amanhã vai acontecer. Nuno, amanhã o que é que se prevê? Prevê-se que jogue Auschwitz em vez de David Neres, ou será que o David Neres já vai voltar ao 11 titular do Benfica? Tira o mute. Tira o mute. Tira o mute. Dizia eu, tenho uma boa pergunta. Eu diria que o Benfica não terá
tanta apetência para os calculismos defensivos neste jogo, e eu apostaria na presença do Neres no 11 inicial. Porque jogar para empatar, o que poderia causar essa sensação, a entrada do Frederick no 11 inicial, não me parece que seja um bom presságio. O Benfica não se dá bem a defender resultados. O Benfica terá que jogar o jogo sempre na tentativa de ganhar. Por isso acredito que Neres seja a opção desde o início. Muito bem, Pedro. Aliás, o Pedro agora, entretanto, já está aqui de volta. Pedro, iria ir. Está difícil. Perguntei eu ao Nuno em relação a uma possível substituição de Auschwitz por David Neres e faço-te a ti exatamente a mesma pergunta. O Auschwitz vai sentar-se um bocadinho, vai entrar o Neres, ou será que poderemos ter aqui uma troca para uma saída do Florentino, mantendo o Auschwitz e saindo Florentino e entrando Neres? Vamos ver, eu creio que é capaz de Auschwitz entrar no início. Não creio que Roger Schmidt jogue com o meio-campo reforçado. Mas aquilo que eu creio que ele vai fazer, dado que Florentino tem estado a decair um bocadinho, é ele estar a jogar com Frederic Auschwitz no lugar inicial. Mas vejamos, conforme costumo dizer por piada, o Roger é que sabe. Ele é que é o treinador, ele é que os treina todos os dias, ele é que está com eles 24 horas por dia, não, mas algumas horas por dia com eles, portanto, e ele melhor do que ninguém saberá quem é que vai colocar em jogo, não só ele, como também toda a restante equipa técnica por ele comandada. Quanto aos assuntos primordiais, já está tudo falado, dar aqui também destaque ao futebol feminino e também às restantes modalidades. O futebol feminino que estreou-se na Liga dos Campeões Feminina, não foi a melhor estreia de todo para a equipa feminina do Benfica, jogou em Barcelona e perdeu 9-0, jogou para o campeonato e ganhou 2-0 ao Lanque Vilaverdense. Vai jogar no dia 27, portanto, vai jogar na quinta-feira, se não estou em erro, ou na sexta-feira, mas que estará na quinta-feira. Vai jogar frente ao Bayern de Munique, jogo que se vai realizar, creio que no Benfica Campos. Quanto às modalidades, o Benfica está quase a entrar para a main round da Liga dos Campeões de Futsal, onde vai jogar 3 jogos. O primeiro com o Aladaz, o segundo com o Uragan e o terceiro com o Galate. Ganhou ao Futsal Azemais por 9-2, portanto um belíssimo resultado da equipa de futsal do Benfica a ganhar em Oliveira das Azemais. O handball não jogou para o campeonato, não jogou para o campeonato e também não vai haver campeonato e também não vai haver campeonato depois de hóquei em patins, porque vai começar, não há tardar muito, vai começar o campeonato do mundo de hóquei em patins e Portugal vai estar no campeonato do mundo de hóquei em patins. Mas dizia eu que em relação ao handball, o Benfica realizou 5 jogos na IHF Super Globe 2022, portanto uma espécie de mundial de clubes organizado pela Arábia Saudita. O Benfica ganhou o primeiro jogo por 39-27 ao Mudar, perdeu com o Al Ahly por 28-29, jogo rasgadinho até ao fim, perdeu com os sauditas do Al Khalei por 32-35 e ganhou no último jogo, ganhou aos brasileiros do Taubaté por 32-27, ficando em 7º lugar neste torneio organizado pela Arábia Saudita, ou na Arábia Saudita. Depois, o basquetebol do Benfica vai
entrar em campo no mesmo dia da equipa de futebol frente às Juventus, vai jogar frente ao Prezov. Aliás, o Benfica de basquete vai jogar. Isto agora já era outra coisa, baralhei-me. O Benfica de handball vai jogar contra o Prezov, assim é que é, no dia 25, no mesmo dia do jogo das Juventus, para a EHF European League. Portanto, o Benfica volta à competição que ganhou na época passada e ganhou no basquete ao Ovarense por 97-72. Vai jogar também esta semana frente aos espanhóis do Manresa, faz o seu primeiro jogo em casa para a Liga dos Campeões de Basquetebol. No vôlei, o Benfica continua a qualificação para a Liga dos Campeões de Vôlei, ganhando no segundo jogo ao Valepa por 1-3, ganhou fora ao Valepa por 1-3 e ganhou em Santo Tirso por 3-0, com os parciais de 20-25, 6-25 e 16-25. Está praticamente tudo dito, só pedir-vos uma última opinião, como de resto já tinha feito na semana passada, Nuno, é as modalidades do Benfica também irem de vento em popa, num fim de semana carregadinho de modalidades, e só estão aqui as modalidades masculinas. Das modalidades femininas o Benfica também deu muito bem conta do recado. Sim, novamente começa a haver mais realce às atividades ou às modalidades do Benfica. Temos o handball, que de há 2 anos para cá tem estado em plano de evidência no Benfica, uma modalidade que até há bem pouco tempo eu diria que seria talvez o parente mais pobre das modalidades, mas que fez o seu caminho muito à conta também da formação do Benfica, que levou algum tempo a colocar novamente a modalidade nos trilhos, mas voltámos a pôr o Benfica na senda europeia, com títulos europeus, com conquistas nacionais. O hóquei patins a bater-se num campeonato que é, enfim, comentado por quase todos como sendo o melhor campeonato de hóquei patins do mundo neste momento. A equipa de basquete a dar muito boa conta de si nas competições europeias, e as equipas femininas que já nos têm vindo a habituar a excelentes resultados. Falar também da formação, onde o Benfica venceu o seu eterno rival por 3-0, e em que esperamos nós o trabalho esteja a ser feito para continuarmos a poder encaminhar jovens até à equipa principal do Benfica. Pedro, também um comentário muito rápido em relação a isto. O Benfica, como eu disse, não é de antevisão, na pergunta que lancei para o Nuno, tinha dito que as modalidades do Benfica vão de vento em popa e a prova está aqui. Então, evidentemente, já foi tudo dito pelo Nuno. Já disse isto noutros programas. Isto é um excelente trabalho e um excelente entendimento que a SAD do Benfica, especialmente da parte do Fernando Tavares, honra e mérito lhe sejam feitos, está a dar quanto à revitalização e ao crescimento vitorioso das modalidades do nosso clube. Isso nos envaidece. Os meus parabéns ao Fernando Tavares, os meus parabéns aos atletas e dirigentes das modalidades do Benfica, e carrega Benfica. E fica por aqui mais um 45 minutos à Benfica. Para a semana vai haver mais. Para a semana voltamos a abrir as portas. Agora fechamos um bocadinho as portas e as janelas. Baixamos as persianas. Para a semana voltamos a abrir tudo. E para a semana continuamos a falar sobre a vida do Sport Lisboa e Benfica.